O que é o batismo no Espírito Santo? Igrejas pentecostais, carismáticas, dão uma grande ênfase a essa doutrina. Vamos conversar sobre esse tema hoje? Olá pessoal, graça e paz, aqui é o pastor Alan Rocha e você está assistindo o programa Oficina da Palavra, esse espaço de reflexão cristã, de estudo bíblico, onde você e eu, nós temos a oportunidade de aprendermos da palavra, sermos confrontados por ela, sermos consertados pela palavra, por isso, Oficina da Palavra. Você que está chegando aqui na primeira vez nesse canal, por favor, se inscreva. Você que está gostando dos conteúdos, sempre lembre de deixar aí o seu like, porque quando você deixa o seu like, você vai incentivando aqui o nosso o conteúdo, né, para que haja relevância, né? E o YouTube, entendendo dessa forma que é um conteúdo relevante, envia esse vídeo, encaminha esse vídeo para mais pessoas. Então a gente pede que sempre que você deixe seu like, deixe seu comentário daquilo que você tem observado. A gente agradece aí a participação, a audiência de cada um de vocês. Hoje eu quero falar sobre o batismo no Espírito Santo, né? Tem a ver com a promessa do Pai. E essa promessa a gente carrega no nosso nome denominacional. Somos Igreja Adventista da Promessa, e o promessa aqui é exatamente porque nós cremos nessa promessa que se cumpre ali no dia de Pentecostes, né? E essa promessa, relacionado a ela está o batismo no Espírito Santo, e o pastor que começa esse movimento promessista, pastor João Augusto da Silveira, ele recebe o batismo no Espírito Santo e começa a pregar essa doutrina. Eu quero conversar com vocês sobre esse tema, querendo fazer algumas considerações que nós julgamos importante, tentando estabelecer aqui uma teologia bíblica, né, um ensinamento bíblico sobre essa questão. Para começar essa ministração, eu queria fazer algumas considerações importantes aqui. A primeira consideração que eu queria fazer com vocês é que o Espírito Santo habita dentro de cada crente em Jesus, independente deste ser batizado ou não com o Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo é algo que é correto, uma doutrina bíblica, e é muito importante a gente compreender isso. Se você é um cristão, se você aceitou Jesus, entregou a sua vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo já habita em você. Existem alguns textos, por exemplo, uma promessa no Antigo Testamento, lá em Ezequiel, capítulo 36, os versículos 26 e 27. Quero começar com esse texto, que diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Então, essa é uma promessa do Antigo Testamento, e essa promessa está relacionada à vinda do Messias. Quando ele cumprisse aqui a sua obra, Deus enviaria, o Pai enviaria, Jesus enviaria o Espírito Santo sobre todas as pessoas, né? Então, há uma promessa aqui, e essa promessa está relacionada à conversão, né? Está relacionado à regeneração que nós experimentamos ao entregar a nossa vida a Jesus. E essa promessa diz que seria colocado em nós o Espírito Santo, e que a partir daí a gente teria a capacidade de obedecer aos mandamentos do Senhor. Essa mesma promessa, ela se cumpre então no Novo Testamento, relacionado à chegada de Jesus, à ação de Jesus,
né, e a inauguração da igreja, o povo de Deus, no Novo Testamento, tem o Espírito Santo em si. E um dos versículos que confirmam essa ideia é 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 19, que diz assim: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então esse texto aqui está dizendo que todo cristão é templo do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo é uma obra de Deus na nossa vida que tem a ver com a nossa salvação, com a nossa regeneração, nossa justificação e todo o processo, na verdade, todo o processo de salvação tá ligado a essa grande obra do Espírito Santo, que é a sua habitação em nós. Então nós cremos nessa questão de sermos habitados pelo Espírito Santo, independente ou não dessa experiência que nós vamos comentar aqui. Na verdade, a experiência da habitação do Espírito Santo, que está ligado à conversão, é a obra mais importante. É isso que salva, né? É essa obra ligada à nossa nova vida em Cristo, é isso que é importante, que é a obra mais importante. Ou seja, a habitação, sermos templo do Espírito Santo, ligado então à nossa experiência com o Senhor Jesus. Mas o que eu gostaria de defender aqui, explicar para vocês como nós acreditamos, é que o batismo no Espírito Santo é uma obra adicional desse já presente Espírito Santo em nós, né? Então, nós temos a habitação do Espírito Santo e nós podemos viver essa experiência, né, de capacitação, essa imersão em Deus que a gente chama de batismo no Espírito Santo. Mas existe muita confusão relacionada a esse tema. Tem algumas pessoas que confundem o batismo no Espírito Santo com o batismo nas águas. Tem pessoas que ensinam que quando você é batizado nas águas, você vai ser batizado no Espírito Santo simultaneamente. Isso não faz muito sentido, porque em alguns momentos da Bíblia nós vemos pessoas sendo batizadas nas águas e depois sendo batizadas no Espírito Santo. Tem o exemplo de Cornélio, que foi batizado no Espírito Santo e depois batizado nas águas. Então não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Outra confusão que se costuma fazer é confundir o batismo no Espírito Santo com a conversão, com a habitação do Espírito, como nós já falamos aqui. E nós entendemos que existem evidências na Bíblia de pessoas que já eram convertidas, né? Claramente, nós queremos que o batismo é uma bênção para quem já é convertido, né? Para quem já tem Jesus. E claramente há essa distinção. A pessoa tem a experiência de conversão, passa um tempo e vai ter a experiência do batismo no Espírito Santo. Um exemplo disso, Atos 19. Ali as pessoas têm uma experiência de conversão, são batizados nas águas e depois têm a experiência do batismo no Espírito Santo. Outras pessoas vão dizer também que o batismo no Espírito Santo, então, seria a santificação, né? Que você vai buscando a plenitude, se aproximando mais e mais de Deus, e quanto mais você vai se santificando, então você passa por essa experiência da plenitude, está ligado à santificação. Não é isso que a Bíblia ensina. Na verdade, nós entendemos que é uma experiência de capacitação. Está ligado à promessa do Pai. Eu vou ler alguns textos aqui para vocês, mas assim, antes da gente ler o texto bíblico, deixar definido algumas coisas importantes aqui para nós, né? Nós falamos de batismo no Espírito Santo. Batismo, a palavra batizar, que vem do grego, batismo vem do grego batos, né? Que tem a ver com mergulhar, submergir, né? Então, tem a ver com a experiência de imersão, de mergulho. Nós cremos que uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela passa por uma experiência espiritual intensa, um mergulho. A pessoa é submersa no Espírito Santo. Ela tem uma experiência espiritual.
E Jesus, ao falar dessa experiência, fala de um revestimento do poder do alto sobre a vida da pessoa. Então, o batismo no Espírito Santo é uma experiência espiritual poderosa em que a pessoa recebe uma visitação de Deus na sua vida. Seria uma experiência de avivamento pessoal, de capacitação cristã, como a própria palavra batismo quer dizer, é um mergulho, em que então a pessoa recebe um revestimento do poder de Deus, em que o cristão se percebe mergulhado, imergido, totalmente envolvido por essa presença gloriosa do Espírito Santo. É um revestimento do poder, é uma imersão no Espírito, onde o cristão é capacitado por Deus para propósitos específicos que estão ligados ao serviço e ao cumprimento da missão. Então, nós cremos, em resumo, em suma, o batismo do Espírito Santo é uma experiência espiritual que a pessoa já convertida passa como um avivamento, uma visitação pessoal de Deus na vida desse convertido. Isso dá fortalecimento, dá ousadia, dá coragem para se pregar a palavra, e é uma experiência que todos nós podemos experimentar. Eu quero, então, agora embasar, explicar isso para vocês, citando alguns textos bíblicos, e eu quero, então, mostrar alguns desses textos aqui para vocês. E um desses textos é quando o Senhor Jesus fala lá em Lucas, capítulo 24, 49, quando ele diz: lhes envio a promessa do meu Pai. Fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Lembra quando Jesus termina a sua missão aqui na terra? Ele, então, dá uma ordem aos seus discípulos. Olha, vocês devem sair por todo o mundo pregando o evangelho a toda criatura, mas antes de vocês saírem, eu quero dar um presente para vocês. Eu quero levar vocês a terem uma experiência importante na vida de vocês. E vocês vão ser revestidos do poder do alto. E essa palavra do Senhor Jesus, ela está ligada ao que nós conhecemos como a promessa do Pai, né? A promessa do Pai é aquela promessa que aparece lá em Isaías 32, o versículo 15. Olha, deixa eu pegar aqui para vocês. Até que sobre vós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil pareça uma floresta. Olha aí, é dessa promessa que nós estamos aqui nos referindo. Também lá em Isaías 44, versículo 3, que diz assim: pois derramarei água numa terra sedenta, torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. É dessa promessa que nós estamos falando. Promessa que se repete lá em Joel também. Joel, capítulo 2, os versículos 28 e 29, que diz assim: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Olha que palavra poderosa. Eu entendo, amados, nós compreendemos assim que a promessa do Pai refere-se à descida do Espírito Santo sobre a igreja. E é evidente que essa promessa se cumpre lá no Pentecoste, quando eles estavam reunidos no mesmo lugar e ali foi derramado o Espírito Santo sobre eles. Na promessa do Pai está a bênção da habitação do Espírito Santo sobre a vida de todos os crentes. Está ligado a essa promessa.
os dons espirituais e tudo aquilo que se relaciona com a presença do Espírito Santo em nós. É um bojo de muitas bênçãos relacionadas ao Espírito Santo. Mas dentro da promessa do Pai, se percebe uma bênção, que a gente chama de bênção adicional, que é o que nós entendemos como o batismo no Espírito Santo, que é essa experiência de capacitação. Então, essa promessa do Pai, e dentro dessa promessa, ali a bênção do batismo no Espírito Santo, dentre outras bênçãos do Espírito Santo sobre nós, essa promessa ela foi lembrada por João. João aqui em Mateus. Mateus no capítulo 3, o versículo 11, onde a palavra de Deus vai nos dizer assim. João Batista, ele diz: eu os batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, Jesus Cristo, evidente, né? Tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha aí que palavra poderosa que João o Batista profetizou. Falou, olha, vai vir alguém depois de mim e esse vai dar uma bênção importante para vocês, que é o batismo do Espírito Santo. E o próprio Jesus, ali um pouco antes do Pentecoste, ele lembra e chama essa promessa de a promessa do meu Pai, ou a promessa do Pai, que ele vai escrever isso lá e vai estar escrito esta promessa e essas palavras de Jesus lá em Atos capítulo 1, o versículo 4 e 5, mas o versículo 5 especialmente, Jesus vai confirmar a promessa dizendo: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha aí que promessa maravilhosa. É dessa promessa que nós estamos falando. Essa promessa que ela tem uma grande cesta de muitas bênçãos, e no meio dessas bênçãos existe essa bênção que é prometida àqueles que acreditam, àqueles que já são convertidos, que é o batismo no Espírito Santo. E ali em Atos capítulo 2, essa promessa ela vai ser confirmada para nós. Eu quero ler aqui com vocês. Atos 2, 1 e 2. É um texto muito conhecido, mas eu gostaria de ler com vocês, que diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu o som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E aí o texto continua: e viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Olha que bênção gloriosa. Quem descreve essa cena aqui é Lucas, o médico, que é quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Certamente ele fez uma pesquisa para tentar descrever, entender aquela cena. Mas era uma cena indescritível. Era um momento glorioso, poderoso, de visitação extraordinária de Deus sobre o seu povo. Então, o que aconteceu ali não foi um vento, né? Na verdade, foi o som como de um vento. Eles ouviam um barulhão glorioso, como se aquele lugar estivesse tremendo e eles percebessem a glória de Deus, a presença de Deus naquele lugar. Você já experimentou algo assim? De sentir Deus perto, de sentir Deus te tocando, você quase que está tocando em Deus, porque você está percebendo a glória dele, a presença dele. É o que está acontecendo aqui em Atos 2. Mas o que aconteceu lá? Alguém poderia dizer assim,
né, descrevendo para Lucas. Eu não sei descrever, mas era como se fosse um barulho, como se fosse de uma tempestade, de um vento, uma glória, um poder maravilhoso. Mas a gente olhava quando aquele vento, né, aquele barulho como de um vento chamou nossa atenção. Quando a gente abria os olhos para ver o que estava acontecendo, a gente percebia que cada um deles é como se eles estivessem pegando fogo à cabeça. Tinha uma tocha de fogo, uma labareda de fogo na cabeça de cada um deles, e todos estavam alegres ali, todos estavam cheios de Deus, cheios da presença de Deus. Então é só isso? Não. Além disso, eles começaram a falar em outras línguas, né? Línguas estranhas, línguas diferentes, que não se conhecia, uma língua gloriosa. Eles estavam falando ali algo que era misterioso. E então ele descreve assim, algo muito poderoso, glorioso, que estava acontecendo naquele dia como cumprimento da promessa do Pai. Eu creio que o que acontece em Atos 2 é algo que nunca vai acontecer de novo na vida da igreja, no sentido de que ali era a primeira vez que o Espírito Santo estava sendo derramado, e ele estava sendo derramado ali tanto para habitação quanto para capacitação. Ali estavam vindo os dons e todo o bojo, toda a bênção, todas as bênçãos relacionadas ao Espírito Santo. Ali, o que aconteceu ali foi glorioso demais. É como se fosse uma represa, uma grande represa com uma grande comporta, e aquela comporta foi aberta e foi despejado, e ali estava inaugurando a igreja do Senhor Jesus, né? Mas experiências semelhantes e não maiores ou equiparadas ao Pentecoste, mas relativamente, né, guardadas as devidas proporções, parecida com aquela experiência, aconteceram em outros momentos na história da igreja, e tem acontecido algumas experiências nesse sentido na vida da Igreja Adventista da Promessa e muitas igrejas evangélicas, igrejas cristãs que têm experimentado essa espécie de avivamento, de visitação de Deus, e tendo essas experiências, né? E é maravilhoso assim a gente pensar sobre essa experiência. Você pode experimentar, né? Vale a pena buscar, né? Nos vídeos anteriores eu cheguei a comentar, né, da história do pastor João Augusto, que orava a Deus, né, pedindo para que Deus lhe permitisse viver essa experiência, se é real. E ele viveu essa experiência, e depois dele muitos outros viveram. Eu tive essa experiência quando eu estava terminando a minha adolescência para começar a juventude, em que eu vivia um momento assim de frieza espiritual, e eu tive num retiro de jovens. Ali a gente, numa vigília, orava, buscava por Deus, louvando e orando, e ali nós estávamos num campo aberto, né? Ali a gente, num círculo, a gente estava orando, buscando a Deus, e ali Deus derramou muito da presença dele, da glória dele. E naquela noite eu fui batizado do Espírito Santo, né? Eu tive essa experiência que a gente comentou aqui, de falar em línguas, né? Línguas estranhas, línguas de Deus. E a partir dessa experiência, isso impactou muito a minha vida, me fez decidir, por exemplo, vir para o seminário, me fez decidir pelo ministério, não ter dúvida de que eu era chamado por Deus assim. E desde então eu começo a pregar, eu começo a falar. No meu caso, a experiência teve demarcou assim a minha vida. Foi uma experiência importante, isso que aconteceu em mim. E eu acredito que essa experiência está à disposição de todos aqueles que desejam, que buscam, que querem. Como que eu sei se eu recebi ou se eu tive ou não essa experiência? De que maneira nós podemos saber que uma pessoa foi batizada ou não com o Espírito Santo?
nós acreditamos que o dom de línguas, na verdade, o falar em línguas, né? O falar em línguas é um sinal exterior e imediato a essa experiência, né? Pastor Alan, pode ter outra evidência, pode ter outra forma da gente identificar que uma pessoa teve essa experiência? Eu não vou dizer que não tenha, é possível que tenha, mas biblicamente, pela segurança bíblica, a gente sabe que todas as vezes, né, ou a maioria das vezes, que a Bíblia descreve essa experiência, descreve alguém sendo batizado ou tendo essa visitação de Deus, o falar em línguas sempre vai aparecer. E isso nos leva a acreditar, biblicamente, que essa é a maneira mais segura, é a prova que a gente tem de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. E eu quero ler com você alguns textos aqui que evidenciam isso. O primeiro texto que nós lemos aqui foi o texto de Atos, né? Atos capítulo 2, o versículo 4, diz o seguinte, que todos ali, naquele ambiente, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Aqui é a ideia, a glossolalia que parece aqui, né? Línguas estranhas. Depois vai falar no versículo 6, que algumas pessoas entendiam nas suas próprias línguas ali, a ideia ali é dialetos, mas aqui no versículo 4 é glossolalia, que é uma ideia de uma língua diferente, uma língua estranha. Outro texto que fala dessa evidência é Atos 10, os versículos 44 a 46. Olha o que esse texto vai falar para nós aqui, ó. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Olha aqui, isso aqui é muito interessante. Presta atenção nisso. Olha o que está escrito aqui no versículo 46. Vai dizer, olha, eles ficaram admirados. Lembra da história? A história aqui é que Pedro foi enviado pelo Espírito Santo para pregar lá na casa de Cornélio, que era um gentil, né, um romano, que ainda teve a experiência de conversão ali, ele é ensinado, é pregado para ele a palavra, e depois que ele tem ali a explanação, quando Pedro está pregando a palavra, Cornélio e todos que estão na casa têm essa experiência de visitação de Deus sobre a vida deles. Eles foram cheios do Espírito Santo, em outras palavras, eles foram batizados no Espírito Santo naquele dia. E aí você poderia perguntar, então, que prova que eu tenho que eles foram batizados? O versículo 46 não deixa dúvida. Olha aí o que está dizendo. Olha, se admiraram de que o dom do Espírito fosse derramado até sobre o gentio, porque os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. Então, eles falavam em línguas e isso era a prova, essa era a evidência, segundo esse texto, né? Os que estavam ali com Pedro tiveram a certeza de que aquelas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, tiveram essa visitação de Deus porque falavam em línguas. Então nós acreditamos que o falar em línguas estranhas é uma evidência desse avivamento pessoal, dessa experiência do Espírito Santo na vida das pessoas. Tem outro texto que é o texto lá de Atos 19. Pega aí a sua Bíblia em Atos 19. 19, eu vou ler a partir do versículo 1, vai dizer assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, versículo 3,
Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que crescem naquele que viria depois disso, isto é, Jesus, em Jesus. Versículo 5. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome de Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar, e ao todo eram uns 12 homens. Olha que coisa extraordinária que esse texto está falando aqui para nós. Esse texto, ele nos mostra algumas coisas importantíssimas aqui, né? Paulo chega lá na cidade de Éfeso, lá já tem um grupo de crentes, e ele começa a conversar ali, percebe que eles ainda não tinham algumas informações básicas da fé, então Paulo atualiza a fé deles, pergunta, olha, vocês foram batizados como cristãos? Ou foram batizados, como que é o batismo de vocês? E aí eles mostram que eles tinham sido batizados lá por João, no batismo de João, e aí Paulo então confirma a fé deles, se eles são verdadeiramente cristãos, atualizando algumas questões doutrinárias, explanando algumas coisas que eles precisavam fazer, e ali eles têm uma experiência de conversão mesmo. Tanto é que Paulo, naquele tempo que está ali com eles, resolve batizar ele nas águas. Eles são batizados nas águas, né, num batismo cristão agora, né, de entrega e dedicação ao Senhor Jesus. Tá? Então ali acontece esse batismo, confirmando que eles são cristãos. E aí, depois desse batismo, Paulo conversa com eles e começa a orar com eles. E ali, ao impor as mãos e orar com eles, eles vão ter uma experiência com Deus, uma experiência extraordinária. Eles recebem, eles são cheios do Espírito Santo ali, eles têm uma visitação diferente do Espírito Santo. Lembrando que eles já eram convertidos, lembrando que eles já tinham sido batizados nas águas, ou seja, eles já tinham a habitação do Espírito Santo neles. Isso é fato. Mas depois dessa experiência, eles vão ter uma nova experiência, que é a experiência do batismo no Espírito Santo. E a prova que nós temos que eles foram batizados no Espírito Santo é que eles começaram a falar em línguas e a profetizar, né, conforme esse texto nos ensina. Se você conhece a história do avivamento ali em Éfeso, você vai saber que a partir desses 12 homens que foram batizados no Espírito Santo ali, e através do ministério de Paulo ali naquela região, houve um grande despertar de conversão, de mudança, de coisas, milagres, coisas extraordinárias que aconteceram ali no avivamento de Éfeso, narrado no capítulo 19 do livro de Atos. E começou com essa experiência. Então, uma experiência importante, marcante para a igreja, que de fato é um marco assim na vida de um cristão, e a gente deve buscar essa experiência. Eu quero encerrar aqui, porque a gente já avança aqui no tempo, né? O pessoal da produção aqui já começa a me fazer sinal que tem que terminar, mas vamos lá. Antes de terminar, eu quero falar para vocês o seguinte, que tipo de línguas que são essas? Que línguas que são essas? São línguas de países? São línguas estrangeiras? São dialetos humanos? Ou é uma linguagem celestial? É uma linguagem do céu? O que a Bíblia fala para a gente sobre isso? Bom, eu queria ler com você aqui 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, vai dizer algumas coisas importantes aqui para nós, que eu quero ler com você. Diz o seguinte: pois quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus. Opa, não é uma linguagem humana. Você não comunica com seres humanos através dessa língua. Não. Essa é uma linguagem que Deus nos dá,
que é uma linguagem de comunicação com Deus. Você fala com Deus. O texto diz assim: de fato, ninguém entende. Ou seja, nenhum ser humano pode entender essa língua. Ela não pode ser aprendida numa escola, não é ensinável. Então não é o inglês, não é o alemão, não é línguas de outros países que você pode aprender numa escola. O texto diz assim: em espírito fala mistérios. Estou lendo aqui 1 Coríntios 14, o versículo 1 e 2. Aí o texto continua dizendo: mas quem profetiza faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Ele está falando que essa manifestação das línguas estranhas é algo que traz uma edificação, traz um poder, traz uma experiência pessoal, edifica a si mesmo. Por quê? Isso é simples assim, porque ao falar essa linguagem, ao ter essa experiência extraordinária, você sente Deus em você, você sente Deus te tocando, você sente a presença de Deus, você se sente tomado por Deus e sendo levado por Ele nessa experiência. Então, é algo extraordinário, isso de fato edifica, né? Só que pelo fato das pessoas não entenderem o que você está falando, você tem que ter o cuidado para que isso não cause assim, não seja algo egoísta, não seja uma experiência muito intimista e individualista. Então, por isso, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, diz: olha, toma cuidado para você não ficar só falando em línguas e esquecer que tem pessoas do seu lado que você precisa ministrar, que você precisa orar, interceder por ela. Então ele fala assim que, inclusive, é melhor então você buscar o dom de profecias, né? A profecia, ela tem uma função maior para a comunidade do que o dom de línguas, né? Ou a manifestação de línguas estranhas. Mas eu queria dizer isso para você, que essa língua que é evidência do batismo no Espírito Santo não é algo aprendido, não é uma linguagem humana. Essa linguagem que se fala aqui, né, um canal de comunicação, é uma linguagem de oração. E quando você lê aqui a sequência do texto, diz que você pode louvar em línguas. Então, foi uma linguagem musical também. É uma linguagem de louvor, de adoração e uma linguagem de oração. É um canal que nos é aberto para Deus. É uma experiência extraordinária que nós devemos valorizar, que vale a pena a gente ter essa experiência. Então, eu queria terminar esse vídeo dando essa explicação, essa explanação, dizendo para você que a Bíblia diz que essa promessa é para todos aqueles que acreditam. Eu vou ler esse texto para a gente terminar aqui em Atos capítulo 2, o capítulo 2, o versículo 39, que diz assim: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Essa é uma promessa para você também, você pode experimentar. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o batismo no Espírito Santo, entre em contato conosco. A gente tem sempre alguns canais de comunicação. Se você quiser deixar um contato, tentar entrar em contato conosco, a gente sempre coloca nos nossos vídeos aí um QR Code para que você tenha a oportunidade de conhecer mais, de ter um estudo mais aprofundado sobre esse tema. Tá? Deus abençoe a sua vida. Se você é batizado no Espírito Santo, valorize essa bênção. Se você ainda não é, busque, porque Deus quer te batizar. O Espírito Santo pode te conceder essa bênção. Que Deus te abençoe grandemente, com muitas vitórias e bênçãos sobre a sua vida, no nome de Jesus.